Fala pessoal, a gente retorna aqui. O vídeo 2. A gente agora completa nossos vídeos sobre magnetismo, tá bom? Então a gente vai dar uma olhadinha em força magnética e indução eletromagnética. Então vamos lá, vamos para a força magnética. O que que a gente tem aqui? O que que a gente tem aqui? Bom, eu vou submeter, vou colocar uma carga que vai atravessar com uma velocidade um campo magnético. Eu tenho um norte e um sul. Aqui, se a gente tem estabelecido um campo magnético e a carga entrou com uma velocidade v. Se a carga estiver parada, não vai acontecer absolutamente nada. Tá? Se a carga estiver parada, não vai acontecer absolutamente nada. Mas se ela tiver uma velocidade, ao ter uma velocidade, se estabelece uma força magnética. Tudo bem? O que é importante dizer? Essa velocidade precisa ser perpendicular ao campo, tá bom? Não adianta a carga ter uma velocidade paralela ao campo. Como assim paralela ao campo? Como aparece aqui, ó. Eu tenho um campo da esquerda para a direita e a minha carga está indo da esquerda para a direita. Qual força? Nenhuma. Ou a carga está voltando. Qual força? Nenhuma. Então não adianta a gente ter a carga no mesmo sentido do no mesma direção do campo. Tem que formar um ângulo, tá bom? Se for perpendicular, formar 90 graus, a força magnética é mais intensa, porque é dada por força magnética é campo magnético vezes a velocidade vezes o valor da carga. Esse seno de θ é quando a gente tem um ângulo entre a velocidade e o campo. Olha, o que eu falei? Que esse aqui é uma carga positiva. Então eu tenho a minha força magnética para cima. E se a carga fosse negativa? A força magnética seria para baixo. Tudo bem? Bom, como é que a gente faz para determinar isso? Vamos usar a regra da mão. Considerando que a carga seja positiva, eu vou usar a mão direita. O dedo polegar indica a velocidade, o dedo indicador indica o campo magnético e o dedo anelar indica a força, tudo bem? A gente usa a mão direita se a carga for positiva. E se a carga for negativa, eu mudo de mão. Eu mudo de mão e uso a mão esquerda. O dedo polegar vai continuar sendo a velocidade, o indicador vai continuar sendo o campo magnético e o dedo anelar da mão esquerda, que vai indicar para o outro lado, né, vai me indicar a força, tá bom? Tá, mas e se eu tiver várias cargas? Como assim? Várias cargas submetidas a um campo magnético. Bom, nesse caso eu vou ter uma corrente, então eu tenho um fio, por esse fio passa uma corrente e aí eu vou ter um campo magnético. Tudo bem? Se estabelece um campo magnético e eu tenho esse fio que está acompanhando. Pois bem, o que eu vou dizer sobre isso? Vou ter uma força, tá bom? Eu vou ter uma força. Eu vou ter uma força magnética e aí eu vou entortar esse fio, né? Por quê? Porque a força vai levantar o fio. Como é que eu calculo a intensidade do campo? Tá aqui, ó. Intensidade do campo magnético é dado pelo campo, desculpa, intensidade da força magnética que atua sobre esse fio é dado pelo campo no qual ele está imerso. Quanto maior for o campo que o fio estiver imerso, maior vai ser a minha força magnética. É dado pela corrente. Quanto mais intensa for a corrente que passa no fio, mais intenso vai ser minha força magnética. É dado pelo comprimento do fio que está imerso no campo. Não é o fio todo, é só a parte do fio que está imerso no campo. Pois bem, e se o fio fizer um ângulo? Se ele fizer um ângulo de 90 graus, é a força magnética total, porque aí você vai colocar seno de 90, você vai colocar 1. Agora, se ele tiver um ângulo menor, então a gente vai ter que fazer essa correção. É o ângulo entre o fio, tá bom, e o campo magnético. Pois bem, e se eu tiver dois fios? Como assim? Se eu tenho dois fios, um fio gera campo magnético no outro. Ah, isso é verdade. E aí eu vou ter um fio submetido ao campo magnético do outro. Logo vai surgir uma força magnética. Isso é verdade. Então eu tenho esse caso aqui, são dois fios. Cada um deles gera um campo magnético e o outro fio está sujeito ao campo magnético dele próprio, do companheiro dele. Bom, o que vai acontecer? Vai acontecer uma força. Que força vai ser essa? Bom, se eles tiverem a corrente no mesmo sentido, a força vai ser de atração. Então os fios vão envergar e vão se atrair. Por quê? Porque a corrente tem o mesmo sentido. Tá, mas e se tiver sentido contrário? Se tiver sentido contrário, então
se a corrente for, por exemplo, tem uma corrente subindo em um fio e descendo no outro, então a força magnética nesse caso vai ser de repulsão dos meus fios, tá bom? Bom, vamos pensar só um pouquinho aqui. Como é que funciona? O que acontece com uma carga quando ela entra num campo magnético, tá? Se ela entrar perpendicular num campo magnético com uma velocidade v, vai se estabelecer uma força que aponta para o centro, vai colocar essa carga num movimento circular uniforme. A carga não vai conseguir sair daqui, vai ficar sempre num movimento circular uniforme. É possível determinar, inclusive, o raio desse movimento, dessa trajetória. Esse raio vai depender da massa da carga. Se essa carga tiver uma massa muito grande, esse raio vai ser bem grande, tá? Se ela tiver com uma velocidade muito grande, o raio também vai ser bem grande, tá? Agora, se o valor de carga dela, se ela tiver um Q muito grande, então o raio vai reduzir, porque o raio é inversamente proporcional ao Q. E também vai depender do campo magnético que ela está imersa. Tá? Então, se o campo for muito intenso, o raio será menor. Tá bom? Esse é o campo magnético uniforme. Bom, vamos dar uma olhadinha agora na indução. A gente já está sabendo bem o que é campo, vamos dar uma olhadinha agora na indução. O que eu preciso saber nesse caso? Eu preciso saber o seguinte: eu vou colocar uma espira. Pode ser de qualquer formato a espira, tá? Nesse caso aqui a gente colocou uma espira retangular. Essa espira está submetida a um campo magnético e agora eu estou preocupado, eu quero saber quantas linhas de campo estão passando nessa espira, tá bom? Bom, eu posso colocar a espira com uma inclinação ou posso colocar ela fazendo 90 graus. Claro que nesse segundo caso aqui vai ter mais linha de campo cruzando a minha espira, tá? E por conta disso, eu vou ter um fluxo magnético. Opa, falei uma outra informação, fluxo magnético. O fluxo magnético é o campo magnético, a intensidade do campo magnético passando pela área de uma espira. Tudo bem? Passando pela área de uma espira. Então, eu determino assim o fluxo magnético. Fluxo magnético vai ser o campo magnético vezes a área da minha espira. Eu coloco cosseno de θ, porque pode ser que essa espira tenha um ângulo, tá bom? Em relação ao meu campo magnético. Então, o fluxo depende da intensidade do campo, depende da área A imerso no campo e do ângulo formado entre a normal e a superfície do campo. Bom, unidade, o que a gente tem aqui? A gente tem campo magnético mede em Tesla, tá bom? Campo magnético mede em Tesla, área mede em metros quadrados e o meu fluxo aqui vai medir em Weber. Meu fluxo vai medir em Weber, tá? Eu nem sei se eu falei no último vídeo, né? Mas o fluxo o campo sempre Tesla, tá? Eu nem sei. Força em Newton, tá? E nesse caso aqui, fluxo Weber. Bom, o que eu tenho para dizer de importantíssimo? Tá bom? Olha só. Eu vou aproximar o meu ímã dessa espira. Eu já sei que tem campo magnético, tá bom? O que acontece se eu aproximar esse ímã da minha espira? Bom, o campo magnético vai aumentar. Sim, ele vai aumentar. E se eu afastar? O campo magnético vai reduzir. Pois bem, isso é indução eletromagnética. Tudo bem? Mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Eu vou fazer um vídeo especial sobre indução eletromagnética e é talvez assim a cereja do bolo que você tem que saber. Tá? Vai ser a mudança o salto tecnológico que você vai ter no planeta no século XIX, tá bom? Curte, se inscreva, divulgue e estude por aqui. Esse é o Física Fácil.